Hoje nós vamos iniciar, né, o propósito de 7 dias de jejum e oração. Então, nós iniciamos o jejum meia-noite. Eu estou fazendo de meia-noite a meio-dia, né? Quem quiser pode fazer outro horário. Mas esse propósito é para a gente se fortalecer, para que a gente possa buscar se aproximar mais de Deus também, né? Caminhar junto com Ele. E eu tá, né, pedindo que você aí feche os seus olhos. Então, feche os seus olhos aí, Lude. Respira, inspira, puxa o ar lentamente. Segura esse ar, conta até 3 e solta lentamente. Expira profundo e solta devagar. Inspira profundo mais uma vez, conta até 3 e solta devagar. Então, hoje a gente não está aqui só, né, para ser forte. A gente está aqui para ser inteira. Aqui é um espaço seguro, um espaço para nós mulheres, um espaço espiritual, cheio da presença de Deus. E eu quero que você entenda que você não está sozinha na sua caminhada. Hoje a gente vai soltar esse controle, essa mochila que pesa no nosso peito. E nós vamos entregar tudo na mão de Deus, tudo na mão daquele que realmente pode nos ajudar e cuidar de tudo para nós. Perdão. O tema do nosso devocional de hoje, se você quiser abrir aí comigo, é Salmos 37, 5. E aqui na palavra, em Salmos 37, 5, fala: entregue o seu caminho ao Senhor, confie nele e ele agirá. Ele deixará claro como a alvorada que você é justo e como o sol do meio-dia que você é inocente. Descanse no Senhor e aguarde por ele com paciência. Não se aborreça com o sucesso dos outros, nem com aqueles que maquinam o mal. Glória! Glória a Deus. Então, nossa, assim, isso é forte, hein? Muito forte, né? Eu pedi uma direção do Senhor, pedi que Ele falasse comigo exatamente aquilo que todas nós precisávamos ouvir no dia de hoje, né? Nesse primeiro dia. E o que Deus trouxe no meu coração, Lude, foi exatamente que nós precisamos soltar o controle e entregar tudo nas mãos de Deus. Então, antes de iniciar esse devocional aqui, né? Eu quero convidar você a fechar seus olhos mais uma vez, fazer uma oração junto comigo. Pai, que esse momento seja um momento de cura, um momento de clareza, de libertação, de descanso. Um momento, Senhor, que nós possamos entregar o controle de tudo aquilo que nos afasta da sua presença, tudo aquilo, Senhor, que nos tira do foco da tua presença, do teu amor. Senhor, tudo aquilo que tem tentado roubar a nossa paz, a nossa alegria, a nossa felicidade, nós deixamos hoje, Pai. E entregamos o controle de tudo nas tuas mãos. Que cada coração aqui hoje seja tocado por ti, Jesus. Pai, que toda ansiedade se dissolva na sua presença, que toda depressão se dissolva na sua presença. Pai, que toda luta, toda batalha, toda dificuldade, tudo aquilo, Senhor, que tem se levantado para nos paralisar, se dissolva hoje, Pai, na sua presença. Pai, fale com a gente de uma forma amorosa, de uma forma pessoal, toca no nosso íntimo, toca no nosso profundo, Pai, em nome do Senhor Jesus. Assim eu te peço e te entrego, Pai, esse primeiro dia de devocional nas suas mãos, em nome de Jesus. Amém e amém. Então, Lud, eu quero trazer aqui, né, para vocês essa reflexão profunda dentro de Salmos 37, 5, aonde o Senhor fala, né, entregue o seu caminho ao Senhor, confie nele e ele agirá. Então, quantas das vezes, né, se tem uma coisa que nós mulheres tentamos o tempo todo, é controlar tudo, né? Nós temos às vezes, essa necessidade de ter o controle de tudo nas nossas mãos. Às vezes, a nossa agenda, as nossas emoções, a nossa família, o nosso futuro, o nosso relacionamento, as nossas finanças, a imagem, a nossa autoimagem, né? Os nossos resultados, tudo a gente quer controlar o tempo inteiro. Mas vamos pensar assim, olhar bem profundo. O controle absoluto que a gente tenta manter não é a força. Isso é um disfarce, são máscaras que a gente cria. E por que a gente cria essas máscaras? Pelo medo de perder?
pelo medo de falhar, medo de não ser suficiente, medo de Deus não fazer do jeito que a gente quer. Quantas de nós carregamos medos, traumas, e esse medo faz com que a gente quer o tempo inteiro controlar tudo, controlar todos, e às vezes a gente nem percebe. Porque a gente tem essa ilusão do controle, de querer controlar tudo. Só que Deus, ele não nos chamou para viver tensas, querendo controlar tudo o tempo inteiro. Ele não nos chamou para ficar ali carregando tudo nas costas e querendo ser a Mulher Maravilha. Ele nos chamou para viver confiantes, para vivermos ali plenas na presença dele, entregando tudo nas mãos dele, confiando. E entregar não é sobre desistir, é sobre confiar, né? Eu vivi ali tentando fazer tudo na força do meu braço. Desculpa, né? Porque eu tô com a gripe alérgica. Tranquilo, não, fique em paz. E assim, eu ficava tentando fazer tudo, sabe, na força do meu braço. E quanto mais eu tentava fazer na força do meu braço, mais difícil era. Menos eu conseguia alcançar o meu objetivo e parecia que tudo ao meu redor desmoronava. Só que eu comecei a buscar, né? O Senhor começou a trabalhar no meu coração e me mostrar que o controle ele não estava nas minhas mãos, que ele queria que eu confiasse, que eu entregasse nas mãos dele o controle de tudo. Porque nós não sabemos como será o nosso amanhã. Deus, ele é dono do hoje, ele é dono do ontem, ele é dono do amanhã, ele sabe tudo o que vai acontecer. E quando nós decidimos entregar tudo nas mãos de Deus, de parar de agir somente por vontade de controlar tudo e todos o tempo inteiro, Deus, ele começa a operar. E como eu disse, entregar não é sobre desistir, é sobre confiar, né? Muita gente acha que entregar nas mãos de Deus é você simplesmente sentar numa cadeira, deitar na sua cama, parar de agir, parar de se mover, mas não, é o contrário. É sobre você lhe entregar nas mãos de Deus, orar, né, e entrar em ação. A própria palavra fala, oração, é sobre orar e entrar em ação, mas entregando o controle nas mãos de Deus. Né? Entregar é você sair do modo de ansiedade. Sabe, quantas das vezes a gente tem uma conta ali para pagar, talvez tá cheio de conta, tá tudo fora do controle, não tá entrando dinheiro suficiente, e aí você para de dormir direito, você já não começa a dormir direito mais, você acorda pela madrugada, você vai dormir muito tarde por causa daquela insônia, aquela ansiedade, por conta das dívidas, dos problemas, das decepções. E Deus hoje ele está nos convidando para entregar tudo nas mãos dele, para que nós possamos sair desse modo de ansiedade, desse modo de depressão, sabe, entregar no modo da confiança nas mãos de Deus, acreditando que ele fará. Porque a palavra fala que nem que nós tivéssemos uma fé do tamanho de um grão de mostarda é o suficiente para que Deus opere. Então, nós temos que fazer somente aquilo que cabe a nós, somente aquilo que está nas nossas mãos, aquilo que nós temos controle. Quando foge do nosso controle, é entregar nas mãos de Deus e descansar. Deixar na mão dele e confiar. Entregar e reconhecer que Deus, ele vê o que você não vê. Ele conhece os caminhos que você não conhece, que você nem imaginou. Ele protege você de conversas que você não ouve. Que muitas das vezes pessoas estão batendo nas suas costas, te chamando de amigo na sua frente, mas por trás está sentando além em você, está falando mal de você, está declarando palavras ao contrário sobre a sua vida. Fala, papai. E Deus, ele está te protegendo de conversas que você não ouve. Ele está vendo conversas que você não está ali presente ouvindo. E às vezes ele tira pessoas da sua vida e você fala, Deus, por que o Senhor tirou essa pessoa da minha vida? Está doendo tanto. Só que Deus, ele está vendo que você não vê. Entende? E às vezes a gente fala, nossa, Deus, fulano sumiu, né? Parou de me procurar. Mas sabe por que Deus tirou? Porque estava ali, ó, falando mal de você. Sabe? Não queria que você crescesse. Estava declarando palavras contrárias à sua vida. Será que a fulana vai conseguir? Eu não acredito que ela vai conseguir. Então, é sobre entregar esse controle nas mãos de Deus para que ele opere. Né? Para que ele abra portas que nós não temos forças para abrir. É sobre entregar o peso na mão de Deus, os pesos que nós não precisamos mais carregar. E hoje eu quero te perguntar,
O que você vem o que você vem segurando que ainda te machuca? O que você tem segurado aí na sua vida que ainda te machuca? Segurado na minha vida que ainda me machuca, algo que, tipo assim, Não precisa me responder se você não quiser, mas reflita aí. Então, mas só para mim entender, algo que eu sei que eu preciso liberar e que me machuca e que talvez eu ainda esteja tratando isso. Algo que você carrega que te pesa, que é pesado carregar e que se você soltar vai ser muito mais leve para você. Como que eu posso te dizer? Eu não questiono, sabe? Porque eu até sou muito grata. Só que é algo que temos que admitir que tem coisas que é espiritual. Sim. E que às vezes fica dentro de você e você tem que realmente se tratar. E a gente sabe que é oração, jejum, né? São sacrifícios a ser feito, que no fundo não é nem sacrifício, porque sacrifício mesmo a gente sabe o que é, né? Então, fazer hoje um jejum para mim nem é sacrifício, sabe? Tipo, eu tenho muitos testemunhos de jejum e oração, então vale muito a pena. Então, assim, o meu passado, sabe? Às vezes questionar de algo que, por exemplo, se eu tivesse feito, hoje eu estaria melhor, por que eu fiz esse? Eu me cobro muito. Por que eu não fiz direito lá atrás, sabe? E assim, estou me descobrindo aos poucos que eu preciso me libertar. Eu não sabia que eu precisava perdoar. E aí a gente tem que se. Até porque é tão espiritual que às vezes a gente não consegue enxergar o que a gente precisa fazer. E a Exatamente. gente só consegue isso na presença de Deus. Só na presença. Só E às na vezes, presença. a Porque gente aí. Pode pode. falar. Não pode falar. Então, é só na presença de Deus, porque eu fui descobrir o perdão que eu tenho que liberar na presença de Deus, porque se não fosse isso, eu estava até agora assim, ó. Tipo, E sabe? esses pesos nós carregamos, Lud, às vezes aquela pessoa que é o que a gente estava conversando, né? Às vezes a vida da pessoa ela segue, ela tá fluindo, ela tá caminhando, e a gente fala assim, poxa Deus, aquela pessoa que fez isso, fez aquilo comigo, olha lá como é que a pessoa tá bem, olha como eu tô. Sabe por quê? Porque nós carregamos aquela dor e a pessoa, a vida dela segue. E nós carregamos aquela mágoa. E a nossa vida ela fica travada, paralisada por anos naquele ciclo e a gente não entende. Porque é assim que o inimigo opera. Ele Então, usa de situações, de pessoas, para roubar o foco da presença de Deus sobre a nossa vida e que nós começamos a fazer o quê? Carregar essas bagagens de peso. E imagina você querendo caminhar rápido para o seu foco, que é Cristo, o seu avanço em todas as áreas da sua vida, mas com os pesos que vão amontoando na nossa mochila ao longo da vida, a gente começa a carregar, a caminhar muito mais lento, a chegar a um ponto de muitas de nós pararmos em cima de uma cama e não termos força para levantar. sim, é isso mesmo. E aí vai acumulando e vai acumulando, e assim, a gente só se descobre mesmo na presença de Deus, porque e parece que quando a gente está afastado, às vezes a gente não está em comunhão com a palavra e tudo mais, a gente só vai parecendo assim, ó, andando para trás, assim, ó. Aí só vai acumulando, ó, coisas ruins, mágoa, tristeza. Aí, ou você fica aqui, não vai nem para frente nem para trás, ou você só anda para trás. Mas quando você se permite a Deus entrar, né, no nosso coração, quando a gente pede quando eu vou orar, eu converso com Deus, eu peço Deus perdão o tempo todo, de tudo, e peço Deus para operar na minha vida, para abrir meu coração, para me mostrar onde eu estou errando, para caminhar junto comigo. E eu falo, tá ruim, não tá bom não. E como fazer para melhorar? E aí vai aonde, né, recentemente, como eu te falei, né, num dia especial, que foi especial para mim, eu consegui descobrir que a questão do perdão, e estou orando em cima disso, porque não é assim, né? Você tem que continuar. Sim. Estou orando em cima disso,
E tem mais coisas ainda para poder descarregar. Só que a gente só vai conseguir isso em comunhão com Deus. Se não for comunhão da palavra e se alimentando disso, né? Exatamente. E assim, às vezes a gente vem segurando coisas que estão nos machucando, e às vezes tem pessoas que são preocupação com dinheiro, né? Às vezes está passando uma batalha na vida financeira, não consegue pagar as contas em dia, sabe? Aquele tanto de cobrança, é as coisas que estraga, é problema financeiro em todas as áreas, dores emocionais que nós vamos carregando, tentativa de carregar todo mundo nas costas. Quantas das vezes a gente quer carregar todo mundo nas costas, às vezes um familiar que você vê que está ali preso nas drogas, no álcool, outro que não tem compromisso, não quer saber de trabalhar e a gente quer carregar todo mundo. Você quer carregar um irmão que está com problema na vida sentimental, você quer carregar um tio que está triste, você quer carregar um amigo que está passando uma dificuldade financeira, mas e você? Você tem tentado salvar todo mundo, mas e você? E a cobrança de ser forte o tempo todo, de ter que fazer tudo perfeito o tempo inteiro. Talvez seja isso que nós estamos segurando, que está nos machucando. E entender que tudo acontece como tem que ser, entender que tudo que nos aconteceu até aqui hoje veio para nos moldar, para nos lapidar, faz com que seja muito mais leve de prosseguir. Por quê? Eu paro de me cobrar e falar, por que não foi assim? Por que eu não dei conta até hoje? Sabe por quê? Porque às vezes Deus está querendo te mostrar, filha, eu precisava que você vivesse tudo que você viveu para que você se tornasse a pessoa que eu quero que você se torne. Amém. Então, entender que tudo que nos aconteceu como tinha que ser, faz com que a vida se torne mais leve. E a gente começa a olhar até com um olhar de gratidão. Porque quando a gente entra nessa frequência de tristeza, de carregar pesos, né, problemas emocionais, falta do perdão, às vezes uma dificuldade financeira, quando nós vamos carregando tudo isso, nós vamos nos afastando sem perceber da presença de Deus. Porque Deus, ele é amor. Deus, ele é... Tudo de bom que existe está em Jesus. E como que nós vamos aproximar dele com tristeza no coração? Como que nós vamos conseguir aproximar dele carregando tanto peso? Não tem jeito, porque a frequência é diferente. Então, nós precisamos entender que tudo acontece como tem que ser, nos despir de tudo aquilo. Por mais que não seja fácil. Eu, por exemplo, tenho coisas na minha vida que eu ainda não venci, não superei. Que eu, pela minha capacidade humana, para mim, eu nunca vou conseguir vencer. Então, o que eu faço? Eu entrego nas mãos de Deus e confio que no tempo dele, ele vai resolver aquilo. Porque a palavra fala que tudo coopera para o bem daqueles que amam o Senhor. Então, até as batalhas, as dificuldades que a gente vive, coopera para o bem do nosso crescimento, do nosso amadurecimento. Só que muitas das vezes a coisa não muda, o ciclo não muda porque a gente ainda não aprendeu e a gente ainda não quis aprender. Então, filha, Deus, ele fala para você nessa tarde, filha, tem coisas que você não precisa mais segurar. Você não precisa mais carregar tanta bagagem pesada nas suas costas. Porque a promessa é clara, confia nele e ele fará. Não é você que fará na força do seu braço. Confia nele e ele fará. Não é você que vai fazer tudo, é ele. Abra o espaço para o milagre na sua vida. Porque quando você solta o controle, algo sobrenatural acontece. Deus, ele finalmente ele tem espaço para agir no seu coração. Deus, ele tem espaço para agir na sua vida. Porque enquanto você tenta controlar, você limita. Quando você entrega, você libera. Então, para de querer limitar tudo. Para de querer ter o controle de tudo. Sabe? Libera, entrega nas mãos de Deus. Libera quem precisa ir da sua vida para ir. Deixa ir, deixa fluir. Sabe? Deixa Deus trazer o novo para sua vida, para sua história, para o seu coração. Porque entrega, ela transforma. Ela transforma luta em leveza, ela transforma pranto em propósito, choros em alegria, causa em direção, dor em destino. Deus hoje ele te chama para viver essa nova estação. Uma estação mais leve, mais confiante, mais alinhada com o propósito dele para sua vida. Então, assim, eu quero
sabe, te pedir entrega nas mãos de Deus todo o controle nessa tarde. Não sei, né, o horário que você vai estar assistindo, mas entregue o controle nas mãos de Deus. E eu quero te convidar mais uma vez a fechar seus olhos aí onde você estiver, para que a gente possa agradecer, né, por esse primeiro momento de devocional. Eita, momento maravilhoso. Pelo nosso primeiro momento, e que, né, seja o primeiro de muitos, amanhã teremos mais, em nome de Jesus. Então, Senhor, nos colocamos aqui mais uma vez na sua presença, Pai, clamando pela sua misericórdia, pela sua cura, pelo seu perdão. Pai, clamando que o Senhor venha limpar, Pai, cada mulher de dentro para fora. Venha, Senhor, nos esvaziar de nós mesmas, de toda bagagem que nós carregamos que não provém de Ti, Pai. Nos ajuda a ser melhor, nos ajuda a ser uma pessoa melhor, uma filha melhor, uma mãe melhor, uma esposa melhor, uma namorada melhor. Ou nos ensina, Senhor, a caminharmos olhando para Ti, com foco em Ti, Jesus. Senhor, nos ensina a nos despir de tudo que não provém do Senhor na nossa vida, Pai. Senhor, o que eu preciso entregar hoje? Traga a minha consciência, traga a nossa consciência, tudo aquilo que nós precisamos entregar nas suas mãos hoje, Pai. Senhor, por favor, nos ajude, Pai, a liberar toda dor, toda dúvida, toda mágoa, toda ansiedade nas suas mãos. Imagina você agora colocando todo o seu peso nas mãos do Senhor. Simplesmente coloque todo o peso sem medo, sem culpa, sem resistência. Coloca tudo nas mãos do Senhor e sinta esse alívio de Deus entrando no seu coração, na sua mente, na sua vida, na sua alma. Sinta a presença dele te abraçando nesse momento. Sinta o amor dele nesse momento te lembrando, filha, eu cuido de você. Filha, eu faço por você, filha. Confia, entrega. Entrega, filha, porque eu que irei fazer por você. Eu irei abrir as portas para você, filha. Então, Senhor, hoje nós soltamos o controle, Pai. Abrimos a mão do peso, do medo, da ansiedade, da alta cobrança, Senhor. Nós abrimos a mão de tudo aquilo que nos paralisa, que nos afasta da Tua presença. Pai, colocamos nas Tuas mãos, Senhor, tudo aquilo que nós não sabemos como resolver, as situações, Senhor, que drenam a nossa energia. Senhor, as dores, Pai, que nós escondemos, as batalhas que nós lutamos sozinhas, Senhor. Toma o Teu lugar de pai, de protetor, de guia na nossa vida. Senhor, reorganiza a nossa vida por dentro e depois por fora. Acalma, Senhor, a nossa mente, guia os nossos passos, Pai. Descanso, clareza, porque nós confiamos e sabemos que o Senhor está agindo. Em nome de Jesus, amém e amém. Amém. Graças a Deus. Né, vocês aqui, você também, Lud, por estar aqui comigo, né, nessa tarde. E você não precisa controlar tudo para viver algo extraordinário. Né? Essa é a mensagem que eu quis passar para vocês. O que Deus tem para você é maior do que os seus planos. A entrega abre caminhos. A confiança, ela ativa milagres. Então, saia daqui desse momento, desse devocional agora, entendendo que você não está sozinha. Você é amada, você é cuidada. E Deus já está trabalhando nos bastidores da sua vida. Glória Segue agora, daqui para frente, com leveza, confiante, né? Confiante que o Senhor fará na sua vida. Segue presente com Deus no seu coração, porque o melhor ainda não aconteceu. Mas pode ter certeza que nós iremos contar muitos testemunhos, porque o milagre já iniciou na sua vida nesse dia, tá? Então, eu quero te agradecer por estar aqui comigo hoje. Vou mandar lá no grupo para vocês o material, né, desse devocional para a gente continuar, não é só aqui esse momento, vai ter mais uma entrega, para que a gente possa se fortalecer e juntas nós somos mais fortes. E quem ainda não tiver no grupo e quiser participar, eu vou deixar aqui o link abaixo, é só clicar e você vai ser muito bem-vinda no grupo Restauradas. Um beijo, a paz do Senhor Jesus e fique com Deus.